Irmãos, hoje eu trago para vocês um testemunho, mas você vai ter que ser forte para ouvir esse testemunho, porque é um testemunho muito chocante. Testemunho da irmã Luciana Rodrigues. Ela relata na sua infância que a sua mãe se envolveu com um homem que não era seu pai. E esse homem abusou dela. A sua mãe, uma mulher que deixava-se ser levada muito pelos impulsos, se envolveu diversas vezes com esse homem. E ela, a Luciana e os seus irmãos sofreram muito por conta das escolhas da sua mãe e por conta de alguns fatos que aconteceram no meio da família. Ela, ainda criança, foi abusada por esse homem. Só que coisas muito terríveis aconteceram, irmãos, coisas muito tristes. E ver ela contando esse testemunho hoje mostra para nós que Deus, Ele é poderoso para restaurar uma vida, ainda mais que a sua trajetória tenha sido muito difícil. O episódio completo você vai encontrar lá no canal Crente Podcast, tá bom? Assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Eu te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal se você não for inscrito. Deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Te peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe, irmãos, com um amigo, um familiar. Compartilhe nos seus grupos de oração, de WhatsApp. Seja alguém que leva mensagens de Cristo para outras pessoas. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH, que Deus abençoe. Na verdade a gente era uma família bem simples, né? Bem humilde, de Governador Valadares, né? Minha mãe, ela era casada. Desse relacionamento ela teve 6 filhos, né? E a gente já nascemos de uma família estruturada, bem, aparentemente, né? Bem, até que a minha mãe conheceu a religião, né? O ocultismo, né? E a gente passou a frequentar desde criança, aprendemos muitas coisas lá dentro. E aí, no impasse, a nossa vida assim virou de cabeça para baixo, né? Por uma fatalidade que aconteceu na nossa família. E de repente a nossa vida mudou assim da água para o vinho. Nós éramos uma família feliz, estruturada, até a minha mãe tomar uma decisão, né? Eu acho que tem decisões na vida que a gente toma, seja boa ou ruim, a gente precisa ter ciência que tudo tem uma consequência, né? E esse caminho, esse impasse que ela deu, gerou muitas consequências para a nossa família, né? Desde a nossa infância, na vida dos meus irmãos, na nossa vida. E a gente sofreu bastante, né? Houve bastante sequelas, né? A gente passou por muitos traumas, onde eu vou contar um pouquinho aqui de tudo que aconteceu. Mas o bom de tudo isso é que começou mal a história, mas graças a Deus a gente encontrou Jesus no meio do caminho. E aí a gente renascemos no meio das cinzas, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então, mas vamos começar lá da sua infância, né? Sim. Como que foi a sua infância? Você já nasceu num lar, como você disse que a sua mãe já era dessa religião, ou ela foi para essa religião? Como é que é? Não, na verdade a minha família já era, né? Sempre foi. Sempre foi. A minha família já era. E aí a gente cresceu num lar assim e fomos aprendendo, né? E aquilo que a gente aprende, a gente acaba levando para a vida, né? E a minha mãe, ela conheceu o meu pai, que também acabou seguindo, né, esse caminho. E ele era uma pessoa super bem, super tranquila. E aí, é como diz a palavra do Senhor, né? Um abismo chama o outro, e foi o que aconteceu, né? De repente, ela achou que estava tomando uma decisão certa, porque a vida ela é feita de escolhas, né? E dependendo da escolha que a gente faz, tudo tem uma consequência. Exato. E gerou muitas consequências, né? Principalmente na vida dos filhos. Na nossa infância, minha mãe acabou separando do nosso pai biológico, né? Na nossa infância. E ela saiu, né? De Governador Valadares,
porque ela passou por um casamento muito tóxico, abusivo, com muitos complexos, né? E ela não suportou, né, as guerras espirituais que ela venceu nesse casamento, e ela decidiu abrir mão desse casamento. E ela veio para São Paulo com os filhos muito pequenininhos, à procura da ajuda da família, né? De um apoio da família, da rede da família. Só que quando chegou aqui em São Paulo, ela não localizou a família dela, né? E ela veio a princípio com uma proposta de que os amigos ajudariam ela, e quando ela chegou em São Paulo, que ela estava com todos os filhos pequenos, ela não teve o amparo que ela precisou. E aí foi onde ela foi para as ruas de São Paulo, morar nas ruas, com os filhos muito pequenos. Minha mãe conheceu uma pessoa, e essa pessoa prometeu ajudar, cuidar dos filhos dela, e foi aonde ela aparentemente parecia que ela estava saindo, né, do meio dos escombros, mas na verdade ela estava entrando num abismo mais profundo do que o outro, que essa pessoa também fazia parte, né, dessa religião. E além de tudo, essa pessoa ela tinha envolvimento com droga, com prostituição, só que ela não apresentou isso de início, né? Mas o decorrer do tempo foi dando sinais, só que a dependência emocional foi o que pegou ela. Ela amava pelos dois, né? E aí ela foi morar com esse rapaz, viveu com esse rapaz, aonde nós todos chamávamos ele de pai desde pequeno, né? Eu vim saber que ele era meu padrasto já lá na frente, né? Mas a gente tinha um amor muito grande por ele. E as drogas, o alcoolismo, né? O vício foi que destruiu tudo. Que aí ele acabou apresentando isso para ela, e ela acabou se refugiando nas drogas com tudo que aconteceu, né? E ela acabou se afundando, indo para os vícios, e ela trouxe o vício para dentro de casa. E ela tentou procurar ajuda da família, mas ela não conseguiu. E ela foi se deixando levar, até que um dia essa pessoa ela começou a se aprofundar mais nas drogas, na bebida, até que ela perdeu o nível de consciência, raciocínio, e se deixou ser usada pelo inimigo. E um belo de um dia, essa pessoa chega do trabalho, né, que era o meu padrasto na época, e ele mexeu comigo, né, começou a me aliciar, muito criança, e aí a gente foi perdendo, né, aquele carinho, aquele respeito que a gente tinha por ele, e ele começou a me ameaçar, que se eu dissesse isso para alguém, se eu falasse isso para a família, para alguém, com os vizinhos, que ele me mataria, e eu guardei aquilo muito tempo comigo, né, só que a minha mãe não percebeu a minha mudança. Era um ciúmes muito possessivo que ele tinha, né, comigo. Ele deixava meus irmãos brincar, mas ele era aquela proteção de pai, entre aspas, sabe? E as coisas foram acontecendo por detrás dos bastidores. Ela não se atentou porque ela já estava muito envolvida com as drogas, com a bebida. Então ela não prestou atenção nisso, né? Porque tudo na vida dá sinais. Mas quando a gente tem consciência, que a gente tem um raciocínio saudável, quando a gente tem uma direção de Deus, a gente fica atento aos sinais. Sim. E ela não percebeu. E foi onde as coisas foram se agravando dentro de casa. Até que chegou um tempo que as coisas ficou tão séria, né? Que ela percebeu o meu comportamento, eu já não brincava mais com meus irmãos, eu já não me relacionava mais com as pessoas. E aí eu fui para a escola. Com 8 anos de idade eu fui para a escola. E uma professora muito iluminada por Deus, né? Ela percebeu que eu era diferente das outras crianças. E ela começou a trabalhar, né? E daí ela era cristã na época, eu não sabia nem o que era isso, né? Eu me lembro que na nossa infância, antes de começar as aulas, ela sempre reunia as crianças, fazia uma oração antes de dar início às aulas. E ela percebeu que eu era uma criança bem diferente das outras crianças. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado, de se relacionar em grupo, né? Eu tinha um bloqueio muito grande comigo, embora eu tinha 8 anos de idade, mas dependendo do que acontece na nossa infância, acelera, né? Acelera o processo na nossa vida. E ela foi ganhando a minha confiança, se aproximando de mim, foi até que um dia eu acabei contando tudo para ela. Para mim, parecia que eu tinha saído um 100 caminhão de cima de mim, né? Para mim foi assim, nossa, a minha libertação. Mas na verdade foi onde começou todo o processo. Perdão, quantos anos mesmo você tinha aí? 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos de idade. Meu Deus. 8 anos de idade. E aí ela percebeu, e o que eu não sabia, que ela estava com um gravador dentro da bolsa, gravando a nossa conversa. Ela já tinha passado para a direção da escola, eu não sabia. E ela gravou toda a nossa conversa.
E quando foi no final da aula, eles me levaram para a secretaria e o conselho tutelar já estava lá me aguardando. E dali da escola, a gente foi recolhida para o conselho tutelar. E aí, Todos vocês? na escola, primeiro foi eu. Depois eles foram até a minha casa e recolheram os outros filhos da minha mãe. Aí foi provada a inocência dela, o rapaz foi preso na época, né? E a nossa vida virou-se um transtorno, né? Da noite pro dia, tipo, perdi casa, família, irmãos, tudo. A sua mãe, pelas drogas, não... Por tanto de usar drogas, nunca... Não, até porque quando acontecia essas coisas, percebeu. era sempre longe dela, Sempre longe. entendeu? E você tinha medo de falar com ela? Muito medo, muito medo. Ele ameaçava você? Sim, diversas vezes, né? E aí eu me lembro que teve um período da minha infância que ele tinha pedido pra minha mãe cortar o meu cabelo, que ele tinha muitos ciúmes no meu cabelo, que sempre gostei de cabelo comprido, né? E ele pediu pra cortar o meu cabelo, porque na época eu tinha pegado piolho, né? E ele pediu pra cortar o meu cabelo. E a minha mãe pediu pra ele levar eu pra cortar o cabelo. E era pra ter cortado o meu cabelo pequeno, ele mandou raspar a minha cabeça. Raspar por quê? Porque ele tinha um ciúmes possessivo de mim. As pessoas me elogiavam meu cabelo. E aí, na época, aí eu fico até tensa, emocionada. Pegar o papel. Ele- O papel, acho que tá por aí. Tá bem no gaveta ali. Pode E continuar. aí, nesse período, eu comecei para a escola e eu comecei a sofrer bullying na escola. E aí, eu me lembro que eu recebi um apelido de Maria João. Começaram a me chamar de Maria João. E até, a princípio, na escola achou que eu tinha auto me bloqueado por causa desse bullying que eu estava sofrendo na época, né? Mas, na verdade, aquilo ativou em mim vários gatilhos, né? Na época, vários gatilhos. E foi onde eu comecei a me comportar como João na escola. Aquilo entrou dentro de mim e criou raízes dentro de mim. E eu comecei a me comportar como um menino na escola. Comecei a gostar de meninas na minha infância. Gerou em mim muitos traumas complexos de inferioridade, né? E aí a gente começou a passar por muitos processos que foram muito doloridos, que hoje eu até me emociono quando eu entro nessa história, porque foi o que eu vivi, né? Eu sei que muitas coisas estou curada, mas não tem como a gente voltar no passado, né? E não lembrar, né? E aí a gente... Ele era envolvido com drogas também? Sim, né? Esse Ele rapaz. tinha envolvimento com drogas. E ele levou a minha mãe também a se envolver, né? E a nossa vida, assim, virou, assim, de cabeça para baixo. Completamente. Que situação, né? Porque uma vida, assim, totalmente... O que a droga não faz, né? Cega a pessoa... A família vive uma vida, assim, sem Deus, sem nada. Mas esse cara aí era um psicopata mesmo, né? Totalmente. Pelo amor Ele era de uma Deus, pessoa ainda mandar muito... cortar o seu cabelo. Totalmente. Tem uma esposa? Ele cortava bonecas minhas, né? Verdade. Eu ganhava bonecas assim, a forma dele mostrar assim pra mim, me oprimir, era ele cortava roupas minhas, boneca, né? Olha, se você contar pra alguém o que eu tô fazendo com essa boneca, um dia eu faço com você. Meu Deus. Foram muitos abusos, principalmente psicológico, né? No início começou muito, era aliciamentos, né, na época. Os seus irmãos eram Depois- tudo pequeno também. Eu era a menor da casa, É né? menor. Isso. Eu era a única menina, Entendi. né, dos irmãos. Sou a única menina dos irmãos. Só que ele me viu assim como uma Que presa. ano pra que ele. era isso? Que aconteceu isso? O ano eu não vou saber lembrar agora, né? Eu lembro que era em volta de... Eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro porque foi a primeira escola que eu entrei, que tudo isso começou. E foram muitos tempos assim, né? E até que quando eu abri a boca, foi a época que o conselho dela me pegou, me recolheu da minha mãe. E ela perdeu a minha guarda na época, né? E fiquei um período ali me tratando psicologicamente, fisicamente, né? No processo de regeneração. Foi onde o juiz decidiu que eu desceria para adoção, né? Que minha mãe tinha perdido a minha guarda definitiva, mesmo provando a inocência dela. Pelo estado que eles encontraram psicologicamente, o juiz achou que eu não poderia mais viver com a minha família, né? Porque antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia eles dão oportunidade da família, né? Correr atrás, provar e recuperar. Mas naquela época não tinha, era um caso muito isolado, né? Então, Isso, quando sua mãe já acontecia- estava envolvida com drogas. sim, Poxa, eles viram que ela não tinha condições, o nem juiz não financeira deixou. e nem psicológica, Entendi.
de estar com a gente. Embora ela foi provada, a inocência dela, realmente, ela não tinha culpa de nada. Mas o estado que ela se encontrava comprometia muito, né? Aí não deu. Aí o juiz separou vocês. Separou. E eles recolheram a gente. Como eu era menina, eu precisava ficar num orfanato feminino. Os meus irmãos, que era maior, acabou descendo para FEBEM. E os outros foram para outro orfanato. Porque são escalas, né? Por idade, né? Então a gente foi separado e eu fiquei num colégio por um tempo, me retratando. Só que assim, tentaram colocar no meio das crianças. Só que a minha mente, ela era uma mente bem avançada, né? Mas como que você lidou com tudo isso, né? Porque aí o juiz separa vocês. Aquilo ali foi um alívio pra você ou não? Você sentiu ruim? Como que foi? Por um lado, sim. Por um lado, porque eu sabia que já não ia mais passar por aquelas situações. Mas por outro lado, assim, foi assim, ativou muitos gatilhos, aonde gerou muita ansiedade, complexo de inferioridades, né? Eu não conseguia me relacionar com pessoas, me tornei uma criança muito agressiva, né? Então, assim, mexeu muito com a minha cabeça. E o que você pensava sobre a sua mãe? Na verdade, assim, quando eles me recolheram, eles falaram assim, ó, você vai com a gente e daqui a pouquinho você vai ver a sua mãe. Então, assim, desde aquela meia hora que ela me colocou na escola, eu não vi mais ela. E eu perguntava e ele sempre falava assim, ela vai vir te ver. Ela vai vir te ver. A princípio, no início, eles colocaram ela para falar comigo no telefone. Depois, eles liberaram uma visita uma vez por mês. E depois, aquelas visitas já não era mais constante. Entendeu? Mas ela continuou nas drogas? Ela continuou, mas chegou um tempo que ela, pela perca dos filhos dela, ela buscou força onde ela não tinha. E ela começou a se levantar. Ela foi para a igreja, né? Foi onde ela conheceu Jesus, né? Falaram de Jesus para ela. E foi onde abriu, assim, um leque, né? Da vida dela. E ela começou a se levantar para poder tentar resgatar os filhos dela. Isso tudo aconteceu enquanto você estava no orfanato? Isso, a gente ficou no orfanato por um tempo. Isso. Aí ela se levantou, começou a trabalhar, né? A minha família, ela encontrou a minha família, minha tia deu apoio para ela, ajudaram ela, colocaram ela dentro de casa. Inclusive, tem uma tia da gente que não é minha tia, ela é uma mãe, né? Minha tia Tereza, foi onde ajudou muito ela. E quando ela provou para o juiz que ela estava trabalhando, que ela estava vivendo outra vida, ela conseguiu ainda pegar alguns meus irmãos, né? Mas os menores, o juiz ainda segurou. Os maiores conseguiu ir com ela, os menores o juiz ainda segurou, né? Só que a gente quase não via ela, né? E quando eu perguntava, porque o orfanato que eu fiquei era um orfanato onde as crianças eram muito órfãos de pai e mãe. Só que ali naquele caso não era órfã de mãe, né? Eu tinha minha mãe viva, entendeu? E era muita história que a gente ouvia, muitas palestras que a gente ouvia no orfanato. Então a gente era separado, né? E eu fiquei no orfanato onde as crianças eram órfãs de pai e mãe. Então, assim, eu entendia que, tipo, eu tava num ambiente que não era meu. Eu queria o tempo todo a minha mãe. Aí eles têm uma técnica que eles trabalham com a gente, né? Pra tentar curar a gente, né? Passei com psicólogo, psiquiatra, tomava calmante para dormir, porque eu tinha muita crises, né? Na hora de dormir. E aí a gente foi passando por processos e etapas, né? Só que mesmo assim, aquilo me bloqueou. Eu não queria aquilo que eles tinham para me oferecer. Tudo que eu queria era minha mãe o tempo todo. Não resolvia? Não resolvia. Era um grito que eu tinha dentro de mim e eu não podia gritar para ninguém, né? É aí que complica, né? Tipo, a justiça não podia devolver você porque pra eles a sua mãe tava nas drogas e você não tinha condição de voltar. E você queria sua mãe. Sim. Só que você tinha que obedecer o que a justiça decretou, né? Sim. Era uma situação complicada, né? A sua mãe tentava te reaver, Ela tentava, só que assim, é um acesso muito restrito, eu não sabia, né? Tipo, dentro do orfanato era um sistema. Lá fora era outro, eu não tinha contato com nada que estava acontecendo. Entendi. Né? Então, era totalmente diferente. Eu ficava perdida diante daquela situação, sem saída, querendo entender o que estava acontecendo, né? E eu não tinha uma resposta concreta. Porque quando você é criança, eles vão te dando esperança, né? Sim, sim. Que daqui a pouco vai resolver, isso. Daqui a pouco você volta. Isso, exatamente. Aí vai passando o tempo, nunca acontece. E algumas crianças acabam se adaptando, né? Aquele sistema, só que no meu caso eu não me adaptei. Entanto que o juiz entendeu que era uma criança que já não podia mais descer para adoção.
enquanto isso você não tinha contato com seus outros irmãos. Não, eu não sabia nem do paradeiro deles. Que diziam que ficaram na FEBEM. Não. Só um dos meus irmãos, que era o Pedro, né? Que ficou nesse mesmo orfanato que eu. Só que ele ficou de um lado da ala das crianças, que era menor. E eu fiquei da ala das meninas. Às vezes, a gente se encontrava no momento das refeições. Porque era horário diferente. Eles estavam saindo, a gente estava entrando. Ou vice-versa. E a gente se encontrava. E a gente dava tchau um pro outro de longe. Meu Deus, que Bastante situação. Mas como que era a vida deles, né, na FEBEM? Eles... Eu não sei nem se você pode compartilhar, se eles... Então, é que assim, Essa cada parte um de deles. nós passamos a nossa experiência, né? Uhum. Foram experiências diferentes, aonde eu fiquei, como por fato de ser um orfanato feminino, a rede de apoio ela é bem maior, né? Para as mulheres, né? Eu não posso dizer o tratamento que eles teve lá, como que foi, mas assim, isso gerou um complexo em todos nós, traumas em todos Sim, nós, isso é claro, com fato, né? certeza. Então, como a gente não tinha acesso um com o outro, então não dava para saber. Só lá no longo da vida, lá na frente, quando a gente se encontrou, que a gente pôde compartilhar, né? Que a gente, quando um falou a história do outro, falou, nossa, não imaginava que você estava passando por isso. A gente falava, nossa, e você também não. Era E tudo quanto muito tempo tenso. você ficou na FEBEM? FEBEM não, no orfanato. Perdão. Eu fiquei bastante tempo no orfanato. Eu não lembro o tempo exato que eu fiquei. Eu me lembro que eu passei por 2 orfanatos. Um orfanato eu passei que era para regeneração e cooperação. E depois eu fui para um orfanato, foi quando o juiz não quis mais que eu descesse para adoção, onde você ficava até os 8 anos de idade, estudava, fazia curso. E depois que você passava de maior, você poderia seguir a sua vida, construir família e seguir a sua vida. Você estava pronto para viver, né, a sua vida na sociedade, né, e seguir a sua vida até maior de idade. E aí eu passei por esse outro orfanato, foi onde o grau de... Estava tão alto sobre mim o grau de traumas, assim, e eu coloquei fogo nesse orfanato. Eu decidi um dia, eu fiz uma reunião com as crianças, no momento da nossa refeição, e eu estava decidida a fugir daquele orfanato. Isso já foi no Rio de Janeiro, né? Estava no Rio de Janeiro, e aí eu decidi fugir do orfanato. E aí eu manipulei as outras meninas, né? Pra gente fugirem, 8 toparam. E aí eu coloquei fogo nos colchão do orfanato e a gente fugiu pela lavanderia, que tinha um lugar que era uma lavanderia, onde recolhia as roupas de cama, as roupas das crianças. Eles amarravam num saco, jogavam num buraco e caía lá embaixo na lavanderia. E aí a gente sabia os horários que essas roupas eram jogadas e a gente se entramos dentro de um saco e escorregamos para a lavanderia, que dava acesso, onde o pessoal vinha recolher as roupas. Quando abriu o portão, e a gente rasgamos os sacos e fugimos, fomos morar na rua. Meu Deus. Parece novela. Não parece? Meu Deus. E deu certo esse plano? Deu, porque quando certo, eu você fugiu? coloquei fogo, aí acionou o alarme, né, do Certo. orfanato. Aí as tias, porque cada quarto ficava entre 20 e 25 meninas dormindo. Era beliche, as outras era berço. Então, quando acontecia qualquer coisa assim, disparava o alarme. E aí os quartos, elas tinham que correr, fez aquela correria, aquela coisa de sistema, né, de emergência. E quando aconteceu isso, foi o momento da nossa fuga. Aí nós fugimos e ficamos nas ruas, passou no jornal na época, né, vários cartazes, divulgação, que nós estava desaparecida. Ficamos alguns tempos nas ruas. Nós se dividimos entre as meninas, se encontrava no final da tarde, o grupo. Durante o dia a gente se espalhava para a gente não ser achado muito rápido. E a gente ficamos bastantes dias na rua, pedindo dinheiro, pedindo comida nas portas, né? Eu, 2 meninas que estavam comigo, a gente foi recapturada dentro de um mercado, abrindo bolacha, comendo. Meu fome. Deus. As câmeras, a nossa inocência não sabia que tinha câmera no mercado, e a gente começou a abrir pacote de bolacha, tomar Danone, jogava escondido, e a câmera pegou a gente. E aí, eu lembro quando a gente entrou no último corredor, os seguranças já estavam vindo e já tinha uma van do conselho tutelado lá de fora nos procurando. Reconheceram a gente, que a gente estava passando na televisão, a gente não sabia. E aí eles pegaram a gente e o conselho foi e recuperou a gente aquele dia. Aí você volta pro orfanato. Aí eu voltei pro orfanato. Aí nesse tempo, quando eu voltei pro orfanato, eu me lembro que eu passei uma noite no orfanato e o juiz mandou tirar eu do orfanato e mandar eu pra FEBEM. Meu Deus, aí você sai do orfanato. Meu Deus. E aí é outro sistema, né? É outro tratamento. E a mente o muda tratamento? completamente. Sim.
Como que é o tratamento lá? Hoje não existe mais, né? É diferente, FEBEM, né? Diferente de uma criança que está num colégio, um orfanato, onde está passando por um processo de regeneração, né? Uma criança que está passando por um processo de uma adoção para uma FEBEM. A FEBEM, ela já é mais intensa, o tratamento já é outro, né? Porque todo mundo que vai para a FEBEM vai porque cometeu alguma coisa errada, né? E o que eu tinha feito era muito grave, né? Porque, querendo ou não, coloquei em risco a vida de muitas crianças, de muitas pessoas, né? Então, isso foi inadmissível que eu fiz e eu fui punida pelo ocorrido. Gente, olha pra você ver, né? Como que às vezes falam-se muito em políticas públicas pra isso, políticas públicas pra aquilo, pra isso, e a gente vê que na nossa sociedade, né? Se coloca que o governo tem que resolver isso, o governo tem que resolver aquilo, e nós não vemos que não resolve nada, né? Muita dificuldade, muitas vezes nós como igreja somos discriminados, e quem mais contribui para a sociedade somos nós como igreja evangélica, temos um Deus que é o único que restaura, que cura de verdade. Exatamente. Porque, olha só, você passa por psicólogo, psicólogo, psiquiatra, Tomei remédio. tomar remédio. Você vê que é um sistema que não resolveu o meu caso. Não resolveu nada. Não porque as minhas feridas, elas eram externas, né? Exato. Entendeu? Porque assim, o homem, ele tem o limite dele, né? Sim, claro. Deus, ele deu sabedoria assim pro homem. Eu acredito que tem pessoas que são capacitadas, né, profissionalmente. Mas o meu caso era um caso que só Deus. Só Deus. E eles conseguiram tratar do psicológico, conseguiram tratar da aparência, mas o fundamental é a alma, né? Porque tem coisas que acontecem e as sequelas não ficam na aparência, mas a alma ferida. E a minha alma estava ferida. E você não tinha ninguém para te ajudar, né? Não, e eu não conhecia o evangelho. Pra falar de Jesus pra você, não tinha Não, até porque quem quer pregar para uma criança? É verdade. Quem? Você vê uma criança na rua, você não imagina o que é, por que ela tá ali. O que ela tá fazendo ali? O que levou ela a estar ali? Entendeu? Eu lembro da época da FEBEM, era bem mal visto, né? Sim, exatamente. Não, se passou pela FEBEM. Era delinquente, exatamente. Era bandido. Pra você ver que nem todo mundo que tá lá, né, ou que fez alguma coisa pra estar lá, foi uma coisa aleatória. Tudo tem uma raiz, tem um fundamento. Sim, claro. Né? Uhum. E às vezes essas pessoas, elas não são ouvidas, né? Com certeza. Que nem uma criança. Quem quer dar voz a uma criança? Você encarcerar uma criança. Entendeu? E a pior prisão. Ainda bem que acabou isso aí, né? E a pior prisão é a psicológica. Exato. E aí você fica na FEBEM quanto tempo, né? Eu fiquei um tempo na FEBEM, eu fugi. Consegui fugir. Ah, você fugiu da FEBEM? Fugi da FEBEM, consegui fugir. Né? A gente tinha o horário que a gente tomava sol. E eu pulei o muro e eu fugi. Eu fui para as ruas, porque eu não aceitava aquilo, eu não queria aquilo, eu queria uma resposta, né? E ninguém sabia me dar a resposta que eu queria. Tive pessoas excelentes que cuidaram de mim, alimentação, roupa, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria uma resposta de tudo que estava acontecendo, eu queria saber onde estava a minha família, né? E eu me lembro que eu fugi, eu consegui chegar onde minha mãe morava, só que a minha mãe morava numa comunidade e o barraco da minha mãe tinha sido desativado. Minha mãe não estava mais lá. E aquilo foi uma das minhas maiores frustrações. Porque eu queria a minha família de volta e toda vez que eu ia de encontro à minha família, eu não encontrava mais a minha família. Então aquilo foi me levando ao fundo do poço. Meu Deus. Fui perdendo as esperanças. E foi aonde, muito cedo, eu conheci as drogas, né? Porque na rua, você aprende de tudo. E a rua é a lei da sobrevivência. Você vale o que você tem. Então, para você valer alguma coisa, você precisa ser alguma coisa. E mesmo você não sendo, você acaba sendo, entendeu? Para mostrar que você tem uma palavra, entendeu? Para mostrar que você é alguém. E foi onde eu comecei a fumar nas ruas, conheci pessoas na rua e fui fazendo relacionamentos e fui indo, né? E nesse tempo eu não sabia onde meus irmãos estavam. E embora minha família já estavam atrás de mim, todo mundo atrás de mim, e eu procurava, eles não encontravam, eles me procuravam, não me encontravam. Era tudo muito tenso. E você vai para as ruas, você
entra nas drogas Sim. e você achou refúgio nisso. Sim. As drogas, pra mim, na época, ela foi como um calmante. Parecia que quando eu usava a droga, eu ficava calma. Entendeu? É isso que ela faz, né? Uhum. É aquele negócio momentâneo e passageiro. Eu queria, naquele momento, amenizar a minha dor. E foi uma porta que eu achei, que pra mim acalmava, né, meu coração. Só que era um engano, né? Que na verdade eu tava me afundando dia após dia e não tava vendo. É algo muito invisível. E você perdeu mesmo o contato com a sua mãe? Não conseguia achar ela? Perdemos o contato com a minha mãe. Ela perdeu o contato pra gente. Eles estavam me procurando, né? E eu tava nas ruas, não sabia de ninguém, dos meus irmãos, de ninguém. E até que, entanto, aí, quando a minha mãe me achou, né? E ela decidiu fugir comigo para São Paulo, né? E eu fugia dela, porque quando você fica nas ruas, você aprende a viver nas ruas. Você cria aquela autoconfiança, aquela autodependência que você não tem, mas você acha que você tem. Tipo, não preciso de ninguém para nada, já sei viver. Entendeu? Me tornei uma criança muito rebelde. O que eu passei me tornou uma pessoa muito ruim, muito amarga. Existem processos que tiram a nossa identidade. Nesse momento, sua mãe já tinha saído das drogas também. Ela tinha as recaídas, né? Ela tinha as recaídas, mas ela já estava trabalhando, a minha família já estava ajudando ela. Aí eu me lembro que ela me pegou uma vez, me levou para casa de uma prima minha. Fiquei um tempo com essa prima minha, não me adaptei, né? Àqueles sistemas que eles tinham, que era todo mundo certinho, todo mundo muito regrado. E eu não queria aquilo mais para minha vida. Eu queria adrenalina. Eu queria viver, eu era dona do meu próprio nariz, entendeu? Você já estava com quantos anos aí? Entre volta de 9, 10 anos. 9, 10 anos. Ainda era pequena ainda. Sim, mas uma mente totalmente conturbada, né? Meu Deus. A minha inocência, aquele negócio de criança. Com 10 anos, sua mãe foi atrás de você não quis... Não, eu não queria. Ela pegava, eu fugia dela, entendeu? Escondia dela, fugia. Aí ela me levou pra casa e falou, já que você não quer ficar comigo, eu vou te levar pra morar com uma irmã minha. Eu fiquei na casa da sobrinha dela, né? Filha da minha tia, morei um tempo com eles. Me ajudaram bastante na época, né? Mas chegou um momento que eu não queria aquilo. Não era aquilo que eu queria. Aquilo não me satisfazia, não me fazia feliz. Eu queria as ruas. Você se sentia culpada de alguma coisa? Sim. De alguma forma? Sim. O pedófilo, ele faz isso com a gente, né? Exato. Infelizmente. Eles sempre jogam a responsabilidade na gente. Você tá passando por isso porque você merece. Você provocou isso. Então, assim, eu peguei complexo de inferioridade. Eu dizia, porque eu nasci mulher. Por que eu nasci mulher? Se eu tivesse nascido homem, eu não estaria passando por isso. E eu comecei a me comportar como homem. As pessoas que me conheceram na minha infância, eu dizia pra todo mundo que eu gostava de mulher, que eu queria ficar com mulher. Eu sofria muito bullying, né? Todo mundo me chamava de João na rua. Eu até gostava daquilo na época. Me adaptei, gostei daquilo. E eu comecei a alimentar esse sentimento, né? Para algumas pessoas eu ocultava, para outras eu assumia. Entendi. Mas aí você chegou a namorar, a ficar com mulheres, com homens? Foram poucas vezes, né? Sim, beijar, né? Foram poucas vezes. Entendi. Pra provar que era aquilo mesmo que eu queria, né? Foram poucas vezes, mas aconteceu sim. Na minha infância. Bom, e aí você vai crescendo. Quanto tempo ficou nas ruas? A gente ficou bastante tempo depois, a gente reencontrou minha mãe, quando eu fugi da casa da minha prima. A minha prima me achou, me levou de volta pro conselho tutelar. E uma tia minha ficou sabendo que ela tinha me entregado pro conselho tutelar, ela foi lá e me buscou. Me levou para casa dessa outra tia minha, onde eu fui muito bem recebida, né? Ela me tratava como uma filha. Só que assim, aquilo, quando a gente está ferido, a gente fere. A gente não consegue ver o bem que as pessoas querem fazer pra gente. A gente não consegue enxergar isso, né? A gente ferida, a gente fere sem a gente perceber. E eu não sabia que tudo aquilo que eu estava fazendo, eu estava ferindo todo mundo à minha volta. Você dava trabalho pra sua família? Muito trabalho. E aí, a ponto deles falar assim, ela tá passando por isso porque ela gosta, porque ela merece. Mas na verdade não era.
nesse ponto as pessoas acham que você já é rebelde, que você já... Isso. É porque a Mas não vê os sociedade ela tem mania de falar mas isso, não né? vê os traumas, Que né? criança rebelde, que criança mal educada. Mas elas não procuram saber o fundamento. Por que que ela se tornou uma criança assim? Mas também as pessoas também não entendem também como ajudar, né? Não, Tem esse lado também, não porque né? o autobloqueio, né? A gente cria um autobloqueio dentro da gente, Sim. né? A gente acha suficiente para viver o que a gente quer viver. E se você pudesse voltar atrás e dizer para as pessoas assim, como é que você poderia me ajudar? Era como? Eu acho que o primeiro passo é alguém que já passou por isso. É pedir ajuda. Eu acho que quando a gente pede ajuda fica mais fácil, né? Eu acho que a humildade, num momento como esse, você pedir ajuda, né? Você não precisa expor a sua vida para ninguém. Você não precisa gritar ao mundo, né? Gritar nas redes sociais. Mas peça ajuda para alguém de Deus. Porque uma pessoa de Deus, ela vai iluminar o seu caminho, ela vai direcionar a sua vida, né? Graças a Deus, depois de tudo isso, desse processo, foi o que me ajudou. O que me fez sair desse fundo do poço foi quando eu conheci Jesus. E eu não conheci Jesus sozinha. Alguém me apresentou Jesus. E às vezes é isso que a gente precisa, de alguém que nos apresenta Jesus. E a gente tem que ter o coração aquebrantado e a humildade e reconhecer que na vida a gente precisa de alguém. Ninguém sobe do fundo do poço sozinho. Exato, é isso. É isso Sempre mesmo. tem que ter alguém para nos dar a corda. E graças a Deus, na minha vida, eu tive pessoas que Exato. foram luz para mim no meio da escuridão. Tá, mas antes de você aceitar Jesus, ainda tem uma... Tem história ainda? Bastante, nossa. Não foi assim, um encontro muito fácil, né? Da noite pro dia. A gente viveu muitas coisas. Porque depois de tudo isso, eu me lembro que a minha mãe já morava ainda no Rio de Janeiro, né? Ela tinha pegado um dos meus irmãos. E eu me lembro que eu tava na rodoviária, já tava nas ruas. E eu tava sentada assim numa praça, assim, em frente a uma rodoviária. E eu vi um rapaz colocando umas bolsas dentro do bagageiro. Né? Ele tava guardando as bolsas. E eu entrei dentro do bagageiro, escondida. E como eu tava cansada das ruas, eu dormi dentro do bagageiro. E acordei aqui em São Paulo. Como? Acordei em São Paulo. É? Meu Deus. Acordei. Quando eles começaram a tirar as roupas, as bolsas do bagageiro, eles gritaram: tem uma criança dormindo aqui dentro do bagageiro. E aí eu acordei e saí correndo. E fiquei nas ruas. Aí minha mãe já tinha vindo para São Paulo, né, atrás dos meus irmãos. Também porque ela sabia que meus irmãos estavam nos orfanatos daqui, já tinham se transferido para cá, estavam no processo da adoção. 2 irmãos meus tinham descido para adoção na época, né? E uma adoção ela foi parada no meio do caminho e o outro tinha sido levado para adoção e ela não sabia onde ele estava. Como o juiz tinha recolhido os nossos documentos, ela precisava voltar para Minas Gerais para poder ir no cartório onde a gente tinha sido registrado e conseguir os nossos documentos novamente. Para surpresa dela, quando ela chega lá, ela descobre que os nossos registros tinham sido cancelados e descido para o segredo do juiz. Então ela perdeu assim totalmente a visibilidade de tudo que estava acontecendo, né? Deus. E aí eu fiquei aqui em São Paulo. Depois de um tempo ela veio para cá, porque ela sempre falava muito pequena que ela tinha família aqui em São Paulo, e eu vim muito pequena. Aí ela veio para São Paulo, eu fui resgatada pelo orfanato aqui em São Paulo também, porque ela estavam me procurando. E me levaram para um orfanato em Tucuruvi. E eu fiquei nesse orfanato, em Tucuruvi. E aí entraram em contato com ela e falaram: mas chama sua filha nas ruas. E ela foi para lá. E foi onde eu me reencontrei ela. Numa visita Fazia no tempo que você orfanato. tinha visto? Muito tempo, nossa. É? Fazia tempo. E aí, como é que foi? E o encontro foi muito emocionante, né? Nossa, aquilo me trouxe muita alegria. Quando eu vi ela, era como se eu tivesse, assim, saído do fundo do poço. Só que ela não poderia me levar, né? Ela me viu, ficou 2 horas lá comigo, eu me lembro, no orfanato. Tinha como se fosse um estacionamento onde a gente ficava, né? Tomando sol. Eles me levaram pra lá, a gente teve um encontro com ela. E essas 2 horas passaram tão rápido que parecia 5 minutos. Já falava pra ela: a senhora precisa ir embora. E eu precisava me recolher. E aí foi onde eu vi que ela estava diferente. Ela me pediu perdão. Ela estava muito arrependida pelas escolhas que ela fez, né? E ela foi embora, né? E ela continuou trabalhando, lutando para recuperar os filhos dela. E meus outros irmãos, eu não sabia ainda onde eles estavam. Aí, com o tempo, ela conseguiu pegar um dos meus irmãos. E foi onde eu fugi de Tucuruvi e fiquei com ela e nunca mais voltei pro orfanato. Aí eu fugia de casa, né?
fugia de casa, ia pra rua, não dava satisfação. Me tornei uma criança muito rebelde na época. E ela não tinha moradia, ela morava dentro de uma comunidade, né? Ela ficou dentro dessa comunidade, ela sofreu bastante. E às vezes, quando eu ficava com ela, assim, nossa casa pegava fogo, tudo dentro, nós sentava do outro lado da rua, ela com os filhos, assim, sabe? Via tudo queimar, assim, virar cinza da noite pro dia. E nós falávamos assim, mãe, a gente vai te ajudar. Um ia pra um lado pedir dinheiro, outro ia pro outro. Acaso vocês pegaram fogo? Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Eu perdia tudo, assim, no incêndio. E nós ficávamos dormindo na rua, no papelão. Aquela sede hoje, não sei se pode falar, da Igreja Deus e Amor. Pode? A sede da Deus e Amor, antigamente, ela não era uma sede, né? Era uma igreja pequenininha. A gente dormia ali, no chão ali. O pessoal chegava de madrugada pra orar, nós dormíamos dentro do banco. E quando ia fechar, a gente saía pra fora e ficava do outro lado da calçada dormindo. Meu Deus. A gente pedia na rua, né, pra comer. Às vezes tinha vezes que a gente fazia uma refeição por dia. Uma refeição por dia. Quando a gente ganhava, assim, dinheiro no farol, a gente comprava uma marmita, levava pra ela onde ela tava, dormindo. Acordava, olha mãe, a gente ganhou uma marmita. E até que começava tudo do zero. Construir o barraco tudo do zero. E isso era você, ela só. Ela não estava casada com ninguém ali. Não, né? Só você. Ela a gente tinha separado, né? Dessa pessoa. E ela tentou reconstruir a vida dela por diversas vezes, né? Mas estava tudo muito conturbado, né? Nossa mente, a família, os meus irmãos tinham mudado completamente. E ela ficou morando nessa favela há bastante tempo. E a nossa sobrevivência era pedir dinheiro nas ruas, comida nas casas. Tinha vezes que a gente conseguia se alimentar. Tinha vezes que a gente tomava copo de água e ia dormir. E nossa dormida era assim, quando a nossa casa pegava fogo, a gente ficava na rua, a gente ia intercalando. Um dia a gente olhava ela dormindo, e ela acordava, e a gente ia dormir. A gente dormia no chão, se cobria com papelão, com medo, muito medo dos ratos morder a gente, né? A gente ficava ali, nas ruas. Moramos bastante tempo nas ruas. Meu Deus, e tudo isso, você vê que como que um abismo ele vai chamando outro abismo, né? Primeiro começa com a tua mãe ali, com um rapaz junto nas drogas, e abusa de você, e é ali onde começa que vira tudo isso, né? Um abismo puxando outro abismo. Uma família desestruturada, olha que falta de uma família estruturada faz na vida de uma pessoa, né? A falta de, principalmente estruturada em Cristo, né? Exatamente. O que está suscetível uma família a acontecer, né? Que foi o que aconteceu com você. Hoje em dia, muitas ideologias pregando contra a família, inclusive dizendo que o problema da sociedade é a família. Muitas ideologias hoje pregando isso. Mas a família estruturada em Cristo, família estruturada é muito importante. Muito importante. Como Deus, ele é o centro da família. E começa logo ali foi com o divórcio, né? Porque daí a primeira coisa foi o divórcio. Sim, exatamente. Que já é algo que Satanás trabalha em muitas famílias, o divórcio. Destruiu, né? E a gente vê muita gente, a gente já viu aqui muitos testemunhos assim, de mulheres que casam com uma outra pessoa, não sabe para quem que tá colocando dentro de casa, e quando vai ver a pessoa abusa do filho, e depois o estrago é gigantesco para a vida inteira de uma criança, né? Um abuso. Por isso que é muito importante a gente tem que... difícil, né? Divórcio, jamais, né? Tentar no último. Mas quando se for casar, ou trazer uma pessoa para dentro da sua casa, a gente tem que... A mulher, principalmente, tem que... que tem filho, né? Precisa pensar e analisar, ver quem é que tá trazendo pra dentro de casa, né? Eu não digo assim só o divórcio em si, porque assim, a gente sabe que o divórcio, ele é muito difícil, né? E muito doído. Isso. Que nem, só que o caso da minha mãe, ela divorciou
por conta de um relacionamento que ela vivia, né? Sim, Um relacionamento muito é. tóxico, conturbado. Ela apanhava muito do meu pai, né? É. E eu acredito assim que Deus não se agrada dessas não, coisas. sim, aí A gente também não pode também romantizar um divórcio, porque tem muita gente que tem medo do divórcio. Eu não sou a favor do divórcio, mas há casos e há casos. Sim, né? exato. Eu acho que o que aconteceu, assim, que desestruturou toda a nossa família foi o quê? A dependência emocional. Quando a pessoa ela é dependente emocional de alguém, que ela não depende de Deus e deixa depender do homem, acontece isso, né? As prisões acontecem, né? O que aconteceu com você hoje, não tem como voltar ao passado e mudar, né? Isso não acontece mais, né? Hoje tudo o que aconteceu com você serve de exemplo para quem tá ouvindo aqui. Hoje Sim. tá ouvindo seu testemunho, né? Porque às vezes tá passando, porque às vezes a gente não tá falando com pessoas que tá nas drogas, pode ter gente que tá pensando em se separar, pode ter gente que tá pensando um monte de coisa aí, e às vezes a gente não sabe o que tá passando no coração aí de quem tá ouvindo, mas pense duas vezes. Quem você vai colocar dentro de casa? Com quem você vai se relacionar? Ou se você vai deixar, ver se não vale a pena você fazer um pouquinho mais de esforço de reconquistar seu marido, né? Eu acho ver assim, se vale a quando pena. a gente... Se não for no caso de abuso ou de violência doméstica. Exatamente. Ver se não for esses casos, né? Ou das permissões que a Bíblia ali deixa, né? Para o divórcio, os respaldos que a Bíblia deixa. Vê se não vale a pena você continuar, porque para os filhos é devastador. Meus pais uma vez cogitaram fazer isso. Meus pais não se separaram, mas meus pais me cogitaram fazer isso. Meu Deus do céu, eles não chegaram a fazer, não chegaram a se separar. Mas eu senti a dor que é de ver. A dor que eu orava a Deus, eu suplicava para que isso não acontecesse. Eu senti a dor que é de uma criança sentir os pais separando. Agora, a sua dor, o que você passou, eu não consegui imaginar isso. Porque é demais. Pois a separação destabiliza completamente, né? Destabiliza, a autoridade sai de dentro de casa. Exatamente. Entendeu? Porque é diferente de uma família lutar junto. Porque casamento, todo mundo tem seus altos e baixos. Passamos por muitas dificuldades. Mas eu digo assim, quando a gente coloca Deus no centro da nossa família, não é que as coisas são 100% boas, mas elas aliviam muito. Muito. Porque quando Deus ele entra, existe uma mudança. Com certeza. Em todos os sentidos. Né? Eu acho que faltou assim na minha mãe foi uma direção de Deus, né? Porque ela largou meu pai e pegou uma pessoa pior que ele, né? E ela não conheceu a pessoa direito. É o que eu falo, muito cuidado com quem você leva para tua casa. Cuidado quando você rompe um relacionamento, né? Porque a gente tem aquela sensação assim, eu vou sair desse problema, eu vou aliviar a minha dor. Só que dependendo com quem você se envolve, a sua luta dobra, o processo se estende maior. É por isso que eu falo, busque a Deus, busque uma direção de Deus. Não dê um passo sem a permissão de Deus. Exato. E o seu pai biológico? E como que é a participação dele nessa história toda? Ele não sabia de nada, né? Nada? Não sabia nada. Ele não tinha ciência, porque minha mãe separou, veio embora, né? Ele tentou reatar o relacionamento algumas vezes, não deu certo. Minha mãe estava muito decidida, né? Muito decidida. Então, ela perdeu totalmente o acesso com ele. Depois, lá na frente, a gente ficou sabendo que ele morreu, depois de muitos anos, né? Então, entendi. Que ele morreu. Mas, assim, as consequências que essa separação trouxe na vida da minha mãe, na minha família, dos meus irmãos, foi muito grave. Foi muito grave. Você vê uma escolha, né? Uma escolha que você faz. Uma escolha errada, né? Uma escolha errada. Olha o que acontece. Uma escolha errada. Porque pagou todo mundo, né? Pagou você, todo mundo. Pagou seus irmãos. Todo mundo. Pagou ela. E foram anos, né? Sim. Anos e anos e anos. Eu também, assim, digo assim, mas também, assim, pelo fato dela ter vivido no ocultismo, né? Ela também fez muitas coisas erradas, né? Ela fez muitas coisas que não deveria. Que vai contra, né? Os princípios bíblicos, né? E, como a Bíblia diz, aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Mesmo por falta de sabedoria, ela plantou.
né? E às vezes aquilo que a gente planta, a gente não colhe diretamente, mas indiretamente, porque veio o reflexo na nossa vida, na vida dos meus irmãos, né? A gente pagou um preço muito alto pela escolha dela. Digo, no ocultismo e em relação a essa separação também. Eu acho que tudo foi uma influência, juntou tudo, sabe? Com certeza. Uma casa, quando ela não tem uma cobertura espiritual, quando ela não tem uma base bíblica, ela não tem uma estrutura, ela não tem uma direção de Deus, é uma casa sem telhado e uma casa sem chão. É consequência da amargura, né? Que você tinha, das pessoas, o ódio que você tinha de tudo, né? Você foi levando uma criança muito uma coisa rebelde. levando a outra e... Muito. Gera muitos traumas, você não tem noção. Eu queria, assim, aproveitar essa oportunidade e conscientizar, né, ao abusador, né? O que ele faz na vida de uma criança, o que ele faz numa família, né? E talvez eles não tenham noção do estrago que eles fazem. Aquilo que para eles é um ato de prazer, de desejo, é uma destruição. Porque ele não destrói somente uma criança, ele destrói uma geração. Uma geração. Exato. Porque família ainda é projeto de Deus, né? Se essa pessoa pudesse conscientizar e ter a noção do estrago que ela faz, talvez ela não faria. E juntando as drogas, né, que envolvia também, piorou muito, né? Outro. Piorou muito a situação. E daí você contando a história, contando o seu testemunho, a qual você foi morar com a sua mãe, e vocês moravam numa comunidade lá, e várias vezes a sua casa pegou fogo, né? Você disse, né? Caso moravam morando na rua. E daí, como que isso começa a dar uma melhorada, né? Porque a gente só tá vendo piorando. A gente viveu muito tempo, né? Muito tempo nessa comunidade e por diversas vezes pegou fogo, não só na casa da minha mãe, mas na casa de muita gente. Na época a gente tinha apoio da prefeitura, eles levavam cobertor, doavam-se madeira para reconstruir as nossas casas, né? Por muito tempo a gente viveu isso, né? Minha mãe, meus irmãos, os vizinhos. E não tinha água na comunidade, viu? A gente tinha luz, mas não tinha água. Tinha um corpo de bombeiro, a gente pegava água no corpo de bombeiro. E eu lembro que na época, pelo fato de não ter água dentro da comunidade, o que a gente fazia? A gente pedia dinheiro nas ruas, comprava roupa nos bazar, e a gente subia lá no chafariz, na Praça da Sé, tomava banho, ia nos bar, trocava de roupa, jogava roupa no lixo e seguia a nossa vida na rua. Nossa, sério? Não tinha água. Que situação. Porque o corpo de bombeiro, eles davam bastante água pra gente, pra se alimentar, mas não era o suficiente, né, pra comunidade toda, né. E por diversas vezes isso repetia, porque não tinha onde lavar roupa, não tinha onde estender. Então a gente tomava banho no chafariz, lá na Praça da Sé, trocava de roupa nos banheiros ou a gente pedia pra alguém nas casas uma garrafa de água, comprava água pra tomar banho. Quando tomava banho, chegou vezes a gente ficar sem tomar banho, né? Não foi uma nem duas, diversas vezes. Quando acontecia mesmo os incêndios, que a gente conseguia reconstruir a nossa casa, mesmo sendo de madeira, a gente ficava muito tempo sem água, sem luz. E a gente, de certa forma, ficava o dia inteiro nas ruas e voltava pro barraquinho que a gente tinha só para dormir. Já estava à noite, já estava escuro, né? Entrava para dentro e dormia. Foi uma vida bastante difícil. Muito difícil. Bastante Meu difícil. Deus, não consigo imaginar. A fome, ela dói nos ossos. Eu imagino. Meu Deus. Dói nos ossos. E daí a sua mãe morando na rua, você recebendo ajuda da prefeitura? De pessoas. Vocês chegaram em alguma igreja, procurar igreja? Então, como ela era do ocultismo, ela buscava ajuda lá, né? Ah, você buscando. Entendeu? Ela buscava ajuda lá, porque ela tinha uma certeza que era lá que ela ficava bem, que ela ia se levantar, né? E foi passando o tempo, ela percebeu que a vida dela não mudava, só piorava, só piorava, só piorava. Aí, devido a todo esse ocorrido, a gente ficou bem distante dela, né? Como a gente sumia, ficava nas ruas, e a gente perdeu totalmente o contato dela, porque assim, a gente saía e não tinha hora para voltar. E aí minha mãe conheceu, aí teve um dos incêndios que teve na comunidade, que a prefeitura tirou a favela e levou a gente para um alojamento.
né? Tirou a gente do centro de São Paulo e levou a gente para a Zona Leste, Itaquera, num alojamento. Aí ficamos lá. Minha mãe não se adaptou a esse alojamento. E nesse intervalo, minha mãe conheceu outra pessoa. Eu já estava trabalhando, ela conheceu outra pessoa. Ela foi morar com essa outra pessoa e a gente ficamos, só os menores, morando sozinho no alojamento. Ela ia lá, em vez em quando, levava a comida pra gente, voltava. Eu, como eu já estava assim, na rua, então eu saía, aparecia 20 dias, 15 dias, eu sumia. Quando eu sentia saudade deles, eu aparecia, via. E ficou esse bom tempo, a gente morando nesse alojamento. E ela começou a trabalhar por morar com essa pessoa, sumiu. A gente também não tinha mais contato com ela. E aí eu tava já nas drogas, tava morando com amigas nas ruas, nas drogas, vivendo e acontecendo, né? Aquela coisa toda. E aí eu me lembro que teve um período da minha vida que eu tentei suicídio contra a minha vida, né? Nas ruas eu tentei suicídio, tava muito louca de droga, tinha bebido bastante, né? E aquele dia eu ouvi muitas vozes, entrei numa alucinação e eu tentei suicídio contra a minha vida. Eu já tinha bastante tempo que eu não via minha mãe, não tinha contato com a minha mãe. Ela estava morando com outra pessoa, não sabia onde, não queria saber aonde. As pessoas diziam que ela me procurava, mas falavam, sua mãe passou aqui, esteve aqui te procurando. Então eu sumia, porque eu não queria mais ver ela. Não queria mais contato com ela, não queria mais saber dela. Estava vivendo a minha vida, com algumas amigas nas ruas. Com quantos anos aí? Eu já estava com, acho que, entre 14 e 15, 16 anos, nessa faixa, dessa idade. Então eu estava vivendo a minha vida. E aí eu ia pra balada, usava bastante droga, sabe? Perdi a minha identidade, cheguei no fundo do poço, assim, sabe? Perdi totalmente o controle sobre a minha vida, perdi. E eu me lembro que uma vez eu tava muito louca de droga e eu decidi tirar a minha vida. Comecei a ouvir muitas vozes gritando na minha cabeça e aquelas vozes me diziam assim, eu tenho um jeito de aliviar a sua dor. A única maneira de você não sofrer mais é você tirando a sua vida. E eu dei vazão àquelas vozes. E eu me lembro que eu tinha bebido muito, tinha usado muita droga aquele dia. Já tinha uns 5 dias que eu estava usando droga constantemente, sem beber, sem dormir, sem comer, né? Porque a droga, ela tira a fome. E eu acabei dando vazão a essas vozes. E eu entrei em briga com umas amigas minhas que moravam comigo naquele momento. E eu decidi, por conta daquela briga, eu me frustrei daquela discussão e eu decidi tirar a minha vida. Eu fui para trás de um caminhão. E eu peguei uma arma e tentei suicídio contra a minha vida. Meu Deus, onde é que apareceu essa arma? Porque nessa hora o inimigo dá tudo, né? Dá droga, tudo, dá tudo. Bebida, até a arma apareceu aí. Dá tudo. Meu Deus. E eu peguei uma arma e eu tentei suicídio contra a minha vida. Atrás de um caminhão. Eu estava decidida a tirar a minha vida. Uhum. E eu me lembro que eu sentei atrás do caminhão, bebi, né? Eu já estava no ocultismo, né? Já fazia parte também. Desde criança eu aprendi aquilo, então era aquilo que eu acreditava e aquilo que eu vivia, né? Eu comecei a ouvir muitas vozes gritando na minha cabeça e gritando meu nome, e dizendo que era o fim para mim, que a única maneira de eu aliviar minha dor era tirando a minha vida. E eu fui atrás do caminhão e tentei suicídio contra a minha vida. A primeira vez não deu certo, e quando eu tentei a segunda vez, eu escutei uma voz me chamando pelo nome, não me chamando pelo nome não, dizendo assim, ai Senhor, agora eu sei por que o Senhor me trouxe aqui. E quando eu levantei a cabeça, eu tomei um susto muito grande, e quando eu levantei a cabeça, era uma senhora, vestida como crente, do cabelo grisalho, com uma Bíblia na mão, e Deus havia tirado ela de dentro de uma igreja, de uma vigília que estava acontecendo ali na Conde Sazeda. Deus havia tirado ela de dentro da vigília, e falou com ela assim, desce a Tomás de Lima e vai até a Rua dos Estudantes. E ela disse que quando olhou para o caminhão, Deus falou para ela, você vai atrás do caminhão, que eu vou te mostrar uma coisa. E quando ela chegou lá, ela se deparou comigo. E ela falou para mim assim, não faça isso, porque Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus te ama e Ele quer te restaurar. E eu disse para ela, se Jesus me amasse, meu pai não teria abusado de mim. Se Jesus me amasse, minha mãe não teria me abandonado. Se Jesus me amasse, eu não estaria nas drogas, eu não estaria nesse mundo, né? Queria justificar a minha dor naquele momento, né? Queria desabafar, queria justificar a minha dor, queria responsabilizar alguém pelo aquilo que estava acontecendo, né? E ela pegou e falou para mim assim, deixa eu orar por você. E eu falei assim, a senhora não vai orar por mim, porque eu tenho a minha religião, né? E eu não quero oração. A senhora sai daqui, porque senão eu vou fazer uma merda comigo e com você.
E ela falou assim, não faça isso, Jesus te ama. E ela falou assim, eu vou orar por você. Eu falei assim, então eu vou rezar primeiro. Eu rezo primeiro, depois você ora. E vamos ver o que vai acontecer. E ela falou assim, eu topo o acordo. E eu me lembro que eu comecei a fazer as minhas rezas. Eu comecei, né, invocar, né, aquilo que eu aprendi. E só que não acontecia nada. Eu comecei a chamar, cantar, rezar o que eu tinha aprendido e nada acontecia, né? E eu falei para ela assim, calma que ele já tá vindo. Você vai saber quem eu sirvo e você vai sair daqui, porque aqui não é o seu lugar. E eu me lembro que eu tava com algumas coisas, né, sobre o meu corpo. E ela pegou e falou para mim assim, tudo bem, pode rezar. E eu comecei a desafiar a fé dela naquele dia. Eu tava muito louca. E quando eu dei aquela acalmada, e eu fui pra ela assim, então faz o seguinte, faz a sua oração, porque eu tinha aprendido que a gente não podia falar com crente, não dar a cabeça pra crente orar e nem dar as costas pra eles. Fui pra ela assim, mas a senhora vai fazer a sua oração distante de mim, não põe a mão em mim. Ela falou, tudo bem, eu não vou pôr a mão em você, eu vou somente orar. E eu me lembro que a oração dela foi assim, Deus de Israel, Deus que manda nos céus e na terra, Hosana nas alturas, eu nunca me esqueço. Ela falou assim, não é sobre o ambiente, é sobre essa vida. E essa alma é tua. E quando ela falou essas palavras, desde quando eu passei pelos abusos, o meu coração ele era um coração muito de pedra. Eu não chorava mais, né? Eu tinha muito ódio dentro de mim, muita raiva. Embora eu não contava para ninguém aquilo, mas era algo que me corroía por dentro. Quando ela fez aquela oração, no meu rosto começou a cair muitas lágrimas. E eu ficava perguntando assim, por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? E eu tentava conter aquelas lágrimas, disfarçar para ela não ver. E quanto mais aquelas palavras ela falava, aquilo me confrontava o meu eu. E aí eu não tinha discernimento, não tinha sabedoria, sabia quem era Deus porque a gente se referia ao cara lá de cima, né? E eu falava assim, por que eu tô chorando? Quem é essa mulher? Por que ela tá falando isso? E eu me lembro que Deus tomou ela numa atmosfera muito grande. Hoje eu sei o que é isso, mas na época eu não sabia. E ela começou a falar em línguas. E tudo aquilo que ela falava era como se entrasse dentro da minha alma, sabe? E quebrantasse aquele coração dentro de mim. E eu me lembro que quando eu percebi, eu já estava de joelho no chão, aceitando Jesus. Meu Deus. Naquele lugar você aceitou Jesus? Naquela madrugada. Isso era uma volta de umas 4:30 da manhã. E quando eu me deparei, já era 7 horas da manhã, eu estava de joelho no chão, gritando no meio da rua, dizendo, Jesus, me salva. Me salva, porque eu não quero mais as ruas, não quero mais as drogas. Eu quero literalmente uma reconstrução dentro de mim. Ali você sentiu realmente a presença de Deus ali? Foi a primeira vez. Né? Meu Deus. Foi a primeira vez que Deus entrou dentro da minha vida. Ele alcançou o mais íntimo da minha alma. E foi aquele impasse que eu precisava para sair daquele fundo do poço. E eu me lembro que quando eu levantei do chão, que eu chorei muito, eu gritei muito. Eu vi algumas vozes dizendo assim, deixa ela tá bêbada, tá drogada. Deixa ela. E quando eu levantei do chão, que eu procurei aquela mulher, ela já não estava mais lá. Eu fui de uma esquina a outra, perguntei para todo mundo, falei, você tá ficando doida? Você tá sem dormir, vai descansar. Daqui a pouco isso passa. Só que não passou. Até hoje aquelas palavras fluem dentro de mim. Meu Deus. Glória a Deus. Foi a minha libertação. E aí eu percebi que aquele Jesus que eu recebi naquele dia, ele era maior do que as minhas dores, maior do que os meus complexos, maior do que os meus traumas. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Me senti como uma criança de colo. E eu me lembro que ela teve um momento que ela me abraçou. E aí ela falava assim, eu sou o teu pai, pode chorar. E eu queria saber por que eu tava chorando. Eu ficava, por que eu tô chorando? Por que eu tô sentindo isso dentro de mim? Era algo que queimava dentro de mim, no meu corpo, no meu ser. Era muito profundo, muito profundo. Foi uma experiência assim que mudou a minha história. Não foi uma mudança fácil, não foi nada da noite pro dia. Teve um processo, né? Tinha vezes que eu ia pra igreja, desistia, voltava pras ruas, sabe? Foram diversas vezes que eu tive recaídas, mas Deus foi trabalhando.
você abandonou essa religião que você seguia. Abandonou, procurou uma igreja, serviu a Cristo e tinha pessoas que cuidavam de você, que... Então, a princípio, igreja? quando eu fui para a igreja, eu fui bem recebida. Uhum. Só que eu não tive aquele cuidado espiritual. Porque as pessoas acham que uma alma para aceitar Jesus é uma alma que levanta a mão, aceita Jesus e está salvo. Mas não é isso, a gente ganha alma quando a alma permanece. Tem que ter aquele cuidado, aquela paciência, né? E eu não tive pessoas que tivessem essa paciência comigo. Eram pessoas que quando eu estava de pé, eu estava de pé. Quando eu estava caída, sabe? E foi um processo, foi isso que foi me desanimando. Eu saí e voltava, até que, olha o que aconteceu. Eu teve uma das minhas recaídas, que eu voltei para as ruas, fiquei, né, com as minhas amigas nas ruas. E um belo de um dia, uma amiga minha recebeu uma ligação de uma vizinha da minha mãe, dizendo que minha mãe estava muito doente no hospital, que eu precisava ver minha mãe, que minha mãe ia morrer. E aí eu falei assim, se ela morrer amanhã, faz 2 dias. Porque eu não tinha aquele amor por ela mais. Eu não tinha mais aquela saudade, aquele desejo de estar com ela. Eu não queria mais saber da minha mãe. Né? Você nunca teve experiências boas, né? Ao lado dela, né? Não. Assim, referências de momentos, Sim. junto com ela. Eu peguei muita bronca dela, assim, sabe? Muita coisa que tinha acontecido. E eu não queria saber dela. E aí todo mundo me ligava, Lu, vai lá ver sua mãe tá morrendo, sua mãe tá mal no hospital, sua mãe tá isso, aquilo. E eu não queria saber. E aí um belo de um dia, eu me lembro que eu estava sentada assim, lá no colégio da Sé, e um rapaz passou e me deu um folheto. E o folheto estava escrito assim, a última chance. Como a importância do evangelismo nas ruas. E quando aquela palavra que eu li, assim, que estava escrita a última chance, aquilo entrou dentro de mim. E eu que comecei a perguntar, última chance do quê? Eu achando que eu ia morrer, né? Falei, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? E eu comecei a perguntar, e aí eu comecei a indagar a Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor me ama, se o Senhor me ouve, por que é a última chance? E aí onde Deus ministrou no meu coração, vai lá ver ela, porque é a última chance. E eu fui. Ela estava muito doente, estava internada no hospital, não sabia ainda o que ela tinha. E aí eu fui até o hospital, e quando eu cheguei no hospital, que eu vi ela naquela situação, eu reconheci a minha mãe. E eu achei que eu tinha entrado no quarto errado. Né? E aí eu voltei lá na recepção, eu falei, não, eu tô procurando uma paciente, a Udete, e a mulher falou assim, você nunca pôde sair do quarto 219? Eu falei, sim. Ela falou, é ela que tá lá. Eu falei, não, mas aquela não é minha mãe. Ela falou, ela repetiu o nome da minha mãe inteiro, falou, é ela mesmo. E eu voltei lá, quando eu voltei lá, que eu olhei ela, foi algo que me confrontou muito. E aí veio aquele desejo no meu coração assim, eu preciso fazer por ela aquilo que ela nunca fez por mim. E aí eu voltei na recepção, falei assim, pode ficar acompanhante aqui? Ela falou, você precisa ir para casa, que você tá com cheiro de bebida, você não dormiu, né? E você precisa voltar bem para ficar aqui com ela. E eu fui para casa, dormi, me recuperei, e fui visitar ela, eu tava bem. E cheguei lá, uma voz dizia dentro de mim assim, você precisa cuidar dela. Você precisa fazer por ela aquilo que ela nunca fez por você. E aí eu tava no horário de visita, entrou uma senhora evangelizando dentro do quarto, e ela falou, eu preciso falar com você. Eu falei, comigo? Você me conhece de algum lugar? Porque eu era muito desaforada, né? E ela falou assim, não, eu não te conheço, mas Deus te conhece, eu tenho um recado de Deus pra tua vida. E eu me lembro que eu saí pra fora, ela entregou o recado de Deus, e daquele dia em diante eu comecei a sentir vontade de visitar minha mãe mais vezes. E os médicos diziam que qualquer momento ela ia morrer, qualquer momento ela ia morrer. E eu tava afastada já da igreja de novo. E eu me lembro que teve um dia que eu decidi passar a noite com ela lá. Que eu tinha as recaídas, ia lá pro hospital, voltava via ela. Quando eu tava bem, eu ia lá ver ela, porque eu falava assim, será que ela morreu hoje? Eu vou lá ver. Esse é meu... Olha o pensamento. Ignorante, né? A mente cauterizada, cheio de coisas ruins, né? No corpo, na mente. E aí eu me lembro quando eu cheguei lá, que eu vi ela naquela situação, os médicos falaram assim, olha, ela não tá reagindo mais. E a gente, em qualquer momento, vai dar a pior notícia pra vocês, porque os médicos não ocultam, né? Ele falou assim, olha, ela tem 15 dias de vida. E aí eu fui no quarto, quando eu olhei pra ela, e Deus falou pra mim assim, você tem 24 horas pra decidir o que você quer da sua vida. E eu falei, com 24 horas, aquele pensamento, sabe? 24 horas. E eu me lembro que eu entrei no banheiro, quando eu lavei meu rosto, que eu fiquei ali no banheiro,
eu decidi dobrar o meu joelho dentro do banheiro no vaso. E eu falei para Deus assim: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor tem essa obra que o Senhor disse que tem comigo, me dá um sinal. Faz alguma coisa por ela. Eu não quero perder ela. Que na verdade eu falava que eu queria que ela morresse, mas no fundo do meu coração não era aquilo que eu queria. E eu me lembro que quando eu voltei no quarto, ela estava tentando arrancar os aparelhos. As máquinas tudo começaram a apitar. E eu saí do banheiro assim, aquelas máquinas tudo apitando. Os médicos já entraram correndo, mandaram eu sair da sala. E ela tentando chamar o meu nome. Ela não conseguia mais falar e ela tentava chamar meu nome, ela só pronunciava com a boca, me chamando meu nome. E os médicos mandaram eu sair. E aí estabeleceram o quadro clínico dela, deram o remédio para ela dormir de novo, né? Induzir ela ao coma de novo. E daquele dia em diante, eu vi como um sinal de Deus. E eu falei, eu acho que chegou a hora de eu voltar para a igreja. Eu acho que chegou a hora de eu me render a Jesus. E eu fiz um voto com Deus dentro daquele quarto. Falei para Deus que se Deus tirasse ela daquela situação, eu serviria a Ele. E Deus tirou. Com 3 meses, a minha mãe estava tendo alta numa cadeira de roda do hospital. Sem cabelo, de fralda, pesando 28 quilos. E eu levei ela para casa. E aí eu voltei para onde meus irmãos estavam com ela. E aquele dia eu decidi abandonar as drogas para cuidar dela. Fiquei 2 anos cuidando da minha mãe acamada em cima de uma cama. Indo pro hospital, voltando, os vizinhos, muita gente acompanhou muita coisa. A gente não sabia o que ela tinha. Os médicos falaram que era um câncer, E aí chegou um dia, eu fui na igreja e o pregador estava pregando assim, que aquilo que a gente mais temia, o que iria nos acontecer. Era uma mensagem mais ou menos assim na época, que eu lembro que ele tinha falado. E aí quando chegou no horário de visita, que ela teve uma recaída, voltou pro hospital, os médicos falaram assim, você sabe o que sua mãe tem? Eu falei, não. Ele falou assim, ela tá com HIV. Meu Deus, ele descobriu HIV. E eu falei assim, HIV? E eu falei assim, e naquela época, se falasse de HIV, doenças assim, era uma doença muito preconceituosa, né? É, exato. Então, assim, eu me apavorei na hora. Foi um baque muito grande. E eles falaram assim, e ela tem poucos dias de vida, né? Os exames, a gente descobriu agora, pelo fato que demorou muito tempo, 2 anos para tratar, né, da descoberta da recaída que ela teve, esses 2 anos doente. Ela evacuava muito, ela vomitava muito, nada parava no estômago dela, né. E aí não tinha ninguém para cuidar dela. No hospital não tinha ninguém. E aí eu falei assim, eu vou cuidar dela. Você precisa trocar traleres, cobertor, lençol, aquela coisa toda, né. E eu decidi cuidar dela. Ficar no hospital com ela, cuidando dela, trocava ela, dava banho nela. Antes das enfermeiras virem, eu já tinha dado banho nela. Eu assumi aquela responsabilidade pra mim. E foi aquilo que foi ocupando a minha mente, que foi me afastando de pessoas, das drogas, do mundo. E eu decidi voltar pra onde ela estava e comecei a cuidar dela por muito tempo. E ela se levantou, se regenerou. Né? Ela tinha aceitado Jesus, ela voltou pra igreja, ficou na igreja com o tempo. Eu tô tentando resumir aqui assim, sabe? Mas pode ficar à vontade. E passou um tempo, ela se levantou, foi pra igreja, ficou firme na igreja e eu voltei. Eu tive outra recaída, eu voltei pro mundo, eu fiquei no mundo. Mais uma vez você quer? Fiquei no mundo. Voltei mesmo, eu tinha feito tudo que Deus tinha levantado ela. Só que ela permaneceu na igreja. E aí eu sumi. Fiquei nas ruas, de novo. E aí eu me lembro que quando foi essa vez que eu tentei também suicídio de novo contra a minha vida, foi quando eu encontrei ela de novo. Ela já estava na igreja, já era regente do ciclo de oração. Deus havia feito uma promessa para ela que restauraria toda a família dela. Ela permaneceu, eu não. Né? E o quadro foi se agravando. E depois de tudo isso, ela ficou na igreja há muito tempo, eu já fiquei no mundo. E eu reencontrei ela de novo. Ela já estava bem, né, com um dos meus irmãos. E um irmão meu estava com depressão muito profunda. Eu fui visitar ela e meu irmão estava muito doente, com depressão profunda. Só que a gente não sabia o que ele tinha. Tinha época que ele estava bem, tinha época que estava mal. Lá na frente, a gente descobre. De um dia ele me chamou para limpar a casa dele, fazer uma faxina no quarto dele, que ele ia me dar R$50. E eu fui limpar o quarto dele, né? E me deu aquele negócio assim, tipo assim, arrasta o guarda-roupa. E eu arrastei o guarda-roupa. E achei uma sacola de remédio.
e um monte de exames. E ele tinha saído para trabalhar. E eu perguntei para ele assim, que é isso aqui? E ele falou, quem mandou você mexer? Eu pedi pra você limpar meu quarto, mandei você arrastar meu guarda-roupa. E eu falei assim, eu já sei o que tá acontecendo. Agora eu quero a verdade. E aí ele pegou e falou assim, lembra quando você ficou no orfanato? Lembra quando a mãe conseguiu pegar a gente de volta? Eu falei, lembro. Ele falou assim, então, a mãe, ela teve algumas recaídas com essa pessoa que havia mexido comigo no passado. E essa pessoa, ela ficou presa, depois ela saiu. E ele se relacionava com muitas mulheres, sabe? Ele tinha esse negócio com ele. E nesse tempo ele se relacionou com uma mulher que tinha HIV. Minha mãe tinha saído com ele. Depois de tudo que aconteceu, minha mãe ainda estava saindo com eles escondida. E aí ele passou HIV para minha mãe. E minha mãe ainda não sabia que minha mãe tinha voltado com ele, estava morando com meu irmão com ele. E ele abusou de um dos meus irmãos. Meu Jesus amado. E aí ele passou HIV pro meu irmão. Então fazia muitos anos que ele tava com HIV. Gente, meu Deus. E aí ele pegou e contou a verdade. Ele falou assim, você não era mais vítima. Depois eu passei a ser a vítima dele. Que ódio que dá desse... Meu Deus, irmã. E ficou todo esse tempo aí... Abusou de você, abusou dele. Quando você sumiu, abusou dele. Ele ficou com HIV também. Mas naquela época, como que ele se tratava escondido? Não, quando a gente descobriu que a minha mãe estava com HIV, quando a gente descobriu da minha mãe, automaticamente ele descobriu dele. Só que ele guardou aquilo para ele. Então a depressão que ele estava vivendo era por conta da descoberta. Mas deixa eu ver se eu entendi. Só pra me dizer se esse abuso que ele teve foi lá no começo, na infância? Ou já Foi depois. Foi depois. Foi depois. A dependência emocional fez ela voltar com ele lá na frente. Ah, então enquanto você tava fora, a sua mãe voltou com o mesmo rapaz? Ela saiu com ele escondidas. Escondido de com todo esse mundo rapaz da que tinha te família. abusado. E daí ele pega e abusa dele. Abusou dele. Ah, não acredito. Sabe com quantos anos meu irmão faleceu? 31 anos. Gente, mas... E sua mãe mesmo... Nossa, quanta dependência que sua mãe tinha desse homem? Muita. Tinha alguma coisa aí. Porque como a sua mãe era de uma religião de matriz africana. Sim. Provavelmente ela fazia trabalhos. Sim. Provavelmente também, né? Satanás amarrou ali a pessoa. Exatamente. A ele mãe também. Ele falava não pra tem ela. outra explicação Ele aí falava pra pra ela, isso você aí. não vai conseguir largar de mim. A gente vai ter que provavelmente o inimigo amarrou ali a Exatamente. alma dos dois e... Ela tava debaixo de uma maldição. Exatamente. Quando essa maldição foi quebrada, foi quando ela foi pra igreja. Uhum. Só que... Isso aqui é uma conversa que só pra quem só pra quem entende dessas coisas vai conseguir entender isso, né? Porque quem entende do mundo espiritual vai entender Exatamente. isso aqui que a gente tá conversando, né? E tá claramente aí algum trabalho aí que foi feito. Com pelos dois. certeza. Foi feito. Que é isso que o diabo faz. Exatamente. Humanamente, não tem como Você você não acreditar humanamente que uma pessoa vai fazer uma coisa dessa. Não, e assim, que nem eu falo, as pessoas, elas seguem, né, um caminho que aparentemente para elas são caminhos de luz, como a Bíblia diz. Exato. Mas na verdade são caminhos de morte. Uhum. E foi o que aconteceu. Ele matou os sonhos, ele matou os projetos. Ele conseguiu, né, prender a alma dela, roubar o raciocínio, a consciência. Trouxe uma Mas dependência como que emocional encontrou tão esse homem de séria. novo? Esse homem, Ele foi atrás dela. ele foi atrás dela. Ele foi atrás dela. E como ela tava assim, sabe, no mundo, numa escuridão muito grande, Uhum. né? Que nem eu, depois que eu conheci o evangelho, que eu conheci o mundo espiritual, eu a perdoei, a minha mãe. Eu consegui perdoar a minha mãe.
né? Porque a gente entende que o mundo espiritual ele é muito sério. Ele existe, o bem e o mal, ele existe. Que penas que muitas pessoas que, para acordar, demora. Né? E eu falo... Às vezes tua mãe acreditou que ele mudou. Ele pode ter sido mudado. Entendeu? Eu não sei, olha... Ou então ela não entendeu a consequência disso tudo, né? Eu acho que assim, foi uma cegueira espiritual muito grande, que ela não entendeu o que tinha acontecido, sabe? Quando ela veio compreender o grau da situação, foi quando ela já estava na igreja, né? E aí já tinha acontecido muita coisa. Não, mas vamos lá. Então o seu irmão, você descobre que o seu irmão tem HIV por causa desse rapaz que havia passado. E aí, qual que foi sua reação? O que acontece depois? Olha, foi um misto de sentimento. Foi um misto de sentimento porque assim, no momento me veio aquele negócio assim, na cabeça. Eu era a vítima. Bom, até esse momento você não sabia que ela estava escondida com ele. Não, porque ela já tinha largado dele. Depois de muitos anos que ela largou dele, Entendi. que ela descobriu que ela estava com a doença. Aí você descobriu ali que ele... Entendeu? Que ela estava junto com ele. Aí que ela tinha voltado, porque pra mim, quando eu fui pro conselho, tinha acabado a história toda ali, né? Eu não imaginaria que ele... Entendi. Lá na frente, eles iriam se reencontrar e ia acontecer tudo isso, entendeu? Não imaginaria. Nunca passou isso por pra mim. Você não sabia o que pensar num momento desse, nunca. Né? Quando ele contou a verdade, assim, pra mim, pra minha família, mexeu com toda a base. Mexeu com a gente demais, assim, a gente não queria acreditar. Eu só acreditei porque eu vi os exames. E aí eu aconselhei ele, vamos se tratar, porque como eu já estava cuidando da minha mãe, eu estava dentro do hospital com a minha mãe, então assim, eu passava de muitas palestras, ouvia muitas coisas, né, muitos relatos, muitas histórias. Então assim, fisicamente eu estava preparada para cuidar dele, mas espiritualmente, quando eu recebi a notícia, foi um baque muito grande. Foi revolta, sabe? Era como se eu estivesse voltando no meu passado. Meu Deus. Depois eu entendi que esse tempo que eu estava fora, mesmo sem eu entender, né, nesse processo, nas ruas, vivendo, acontecendo, era Deus me guardando também. Com certeza. Porque a vítima era eu. Mas daí você fica sabendo disso, você vai conversar com a sua mãe sobre isso? Não, ele contou pra gente, porque eu já estava no quarto com os exames, e aí ele decidiu chamar minha mãe, meus irmãos. Ela contou pra vocês e contou pra junto. todo mundo chorando, e ele falou assim... O médico já me deu pouco tempo de vida. E exatamente o tempo que o médico deu foi o que aconteceu. Quando ele descobriu, não demorou nem 4 meses, ele morreu. Era na época que eu não tinha tanto tratamento, né? Não, até tinha. Mas ele não quis se tratar. Não quis? Ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele estava já doente de alma. Ele queria morrer? Ele queria morrer. Gente. Nem tanto que ele se internou, aí a gente começou o tratamento com ele. E aí ele estava com um câncer que só dá, né? Quem tem essa doença. Eu não lembro o nome do câncer agora. E ele precisava tomar sangue. E ele assinou todos os termos no hospital que não queria receber sangue. Que ele queria morrer. Ele fez a escolha dele. Ele se entregou. Se entregou. E aí eu internei ele no hospital e dali ele ficou e dali ele partiu. E como que ficou sua mãe quando soube disso? Ela caiu em depressão. E ela morreu. Ah, Jesus, glória. Ela não conseguiu se perdoar. Porque daí vocês estavam todos destruídos, né? É muita coisa, né? Pra vocês lidar ali. A sua mãe com a culpa, você vendo a história se repetir novamente. Na verdade, Rafael, o ocultismo, ele adoeceu minha família inteira, né? Misericórdia.
Foi algo que entrou na nossa família e generalizou. Eu posso te dizer que, de tudo que aconteceu, eu me considero entre os mortos e ferida, uma sobrevivente. Eu sou sobrevivente. A sua mãe aceitou Jesus? Aceitou Jesus, ela estava na igreja. Só que nem eu falo, fica, né? A dor fica. Claro, sim, óbvio. Os traumas ficam. E o seu irmão as chegou a aceitar consequências. Jesus também, aceitar Cristo? Ele aceitou Jesus, mas quando ele estava na igreja, ele ficou um tempo na igreja, mas quando ele descobriu tudo, aquilo matou ele por dentro. Ele não teve força para lutar. Ele estava decidido a ir embora. Ele dizia para mim todo dia no hospital: eu não quero viver. Ele se entregou. Os médicos falavam para mim assim: olha, a gente tem tudo para salvar ele, mas ele não deixa a gente fazer nele aquilo que a gente aprendeu na medicina. Ele queria ir embora a qualquer custo. E tanto que toda vez que eu ia visitar ele falava para mim assim: você é mais forte do que eu. Você aguentou, eu não aguento. Ele se entregou. E eu me lembro que ele faleceu, não demorou muito, a minha mãe caiu em depressão, faleceu. E ali, quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido, eu estava pregando na igreja. Estava em cima do altar pregando. Ah, você já estava pregando na igreja? Estava pregando na igreja quando eu recebi a notícia que minha mãe faleceu. Faleceu ele primeiro, depois em seguida a minha mãe. E aí, não demorou muito da minha mãe, em 4 meses, eu estava pregando num congresso. Eu saí do congresso, falei com um dos meus irmãos, né? Me despedi dele, que eu falei: eu vou entrar, que eu vou ministrar a palavra. Quando eu sair eu te falo. E no meio da minha mensagem eu recebo a notícia que meu irmão, que eu estava no telefone falando com ele, estava morto. E morreu engasgado, sentado na mesa. Meu Deus. É isso que Satanás ele veio, para destruir, para roubar, para matar e para destruir. E infelizmente ele graças a Deus que você hoje está aqui hoje para contar esse testemunho e alertar muitas pessoas, porque Satanás ele te oferece muitas coisas, ele te dá os caminhos. Ele aparentemente no começo é bonito, mas chega uma hora que ele começa a cobrar. Exatamente, eu costumo dizer que ele dá com uma mão e toma com as duas, né? E toma com as 2 mãos, exatamente. E nós aqui estamos, pastora, trazendo vários, aproveitando esse gancho, os que você já vai continuar, que o seu testemunho, né, já vamos encerrar. Nós sempre trazemos assuntos aqui alertando as pessoas a isso, né? A tomar cuidado a quem você procura, a fonte que você procura, porque às vezes você pode estar procurando a solução para o seu problema em várias fontes. Você já foi em um lugar, você já foi em outro, você já foi em outro, e sua vida está passando, os dias estão passando. E você tá vendo que nada resolve. Mas a única solução que tem para a tua vida se chama Jesus Cristo. Nessa terra, nesse mundo, não existe outra solução a não ser o nome chamado Jesus Cristo. Não existe outra fonte. O mundo tá tentando pregar várias coisas aí, querendo misturar o evangelho, dizer que é Jesus, que é Deus. Não existe. O que existe, a única solução é Jesus Cristo para a tua vida. Enquanto você estiver buscando em outras fontes, o tempo está passando e você só vai se afundar. Não é isso? Exatamente. E eu queria também, assim, sabe, deixar aqui, né, uma palavra de Deus para os ouvintes, né, todos que vão ouvir esse testemunho, ver que ainda há esperança para uma árvore que se foi cortada. A gente sabe que na vida todo mundo tem seus altos e baixos,
Mas Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Por mais que a gente passa por tudo que é ruim na vida, por mais que a gente, às vezes, colocamos expectativa em coisas, em pessoas erradas, ainda há esperança para a tua vida. Quando a gente encontra Jesus no meio do caminho, não há dor que ele não possa curar. Não há cenário que ele não possa transformar. O erro da gente, muitas das vezes, é esperar chegar no último estágio para buscar Jesus. E eu falo isso, eu não falo sobre religiosidade. Eu falo sobre Deus. Deus. Porque se Deus não salvar, Rafael, ninguém mais salva. Se Deus não curar, ninguém mais cura. Se Deus não libertar, ninguém mais liberta. Né? E Deus, ele não é religião. Ele é amor, ele é cura, ele é a salvação.